Ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 26. Hoje de manhã nós vamos dar uma pausa no livro de Marcos. À noite continuaremos. Quem estava aqui quarta-feira à noite na oração, nós compartilhamos esta palavra e eu senti a direção do Senhor de compartilhar a mesma palavra com mais alguns aprofundamentos pontuais do texto para ensinar a igreja o que fazer em dias tão difíceis que o mundo inteiro enfrenta. Eu queria que você abrisse o mesmo texto em Gênesis 26. Vamos fazer a leitura. É um texto longo, mas eu não lerei em função da hora. Alguns versículos, porque a história alguns já devem conhecer e outros vão receber alguns apontamentos a partir do texto. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistasse, com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo, te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque ela era formosa e de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. No mesmo capítulo, versículo 12. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes dos poços que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. E por isso recebeu o nome de Sitna. E partindo dali cavou ainda outro poço e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. E dali subiu para Berseba. Verso 25. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. O Senhor abençoe a sua palavra, mantenhamos a Bíblia aberta, e deixemos que o Senhor fale ao nosso coração para esses dias tão difíceis que o mundo inteiro enfrenta. Você pode sentar. A crise está presente em todos os lugares. Há uma crise nas cortes palacianas das monarquias europeias. Há uma crise nos palácios. Há uma crise no parlamento. Há uma crise nas indústrias. Empresas estão fechando suas portas em função de investidores que estão recuando. Há uma crise nas famílias. Há uma crise no casamento. Há uma crise nas igrejas. E esse texto começa para nós, provocando-nos, e eu quero trabalhar o tema: Deus transforma crises em triunfo.
O texto começa falando de uma fome que veio à terra. Possivelmente a terra dos caldeus, a terra da Mesopotâmia, a terra do Oriente Médio. Aquela era a região conhecida, norte da África, sul da Europa e o oeste, o leste da Ásia. Existiam outros continentes, mas não haviam sido descobertos. Mas aquele era o momento, era o arcabouço do planeta, a humanidade nasceu ali. Ali estava o rio Tigre, o rio Eufrates. Essa mesma crise, essa mesma fome, Abraão enfrentou. A história se repete. A história também conta as crises da humanidade. As crises econômicas que, quando nos afetam o bolso, elas mudam, elas desarticulam, elas trazem desesperança, medo, pânico, desespero. E nós estamos enfrentando, desde o início da pandemia, parece que houve uma inversão de valores mais ainda sem precedente. Vivemos uma época difícil. Eu não tenho a resposta. Eu não preciso me preocupar quanto a isso, nem você, porque Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, ela não fala de arrebatamento, esse versículo. Fala, e o Rogério vai colocar na tela, Apocalipse 3:10, que o Senhor vai guardar a igreja da hora da provação que há de vir, não é sobre o Brasil, há de vir sobre o mundo inteiro. É uma guerra sem precedentes. A crise é econômica, mas quando a economia é atingida, ela toca no casamento. Tocou no bolso, toca nas emoções. Toca nos boletos, nos pagamentos. Toca naquilo que é mais importante para muitos da sociedade de hoje, que é o trabalho, que hoje é uma divindade. O trabalho é digno, mas Deus é primazia. Deus vem em primeiro lugar e Deus acrescenta nas nossas vidas as demais coisas. O texto diz que sobreveio uma fome à terra além da primeira havida nos dias de Abraão. Quando houve a pandemia e agora com os lockdowns e as recessões, está faltando até papel no mercado. As escolas estão tendo dificuldades de imprimir livros didáticos, porque papel vem de uma commodity, é um insumo. E essa grande crise, vocês trabalharam na HP muitos anos, é uma grande crise. A crise da Bolsa de Valores de 29 derrubou os grandes fazendeiros de café da nossa região de Capivari, Jaguariúna, Campinas. E muitas daquelas mansões da Paulista foram vendidas. Essa foi a crise exponencial que o capitalismo enfrentou. Em 2008, a crise dos tigres asiáticos que veio sobre o mundo, o Brasil foi resguardado, mas nós recebemos irmãos que moravam nos Estados Unidos, brasileiros que vieram porque os americanos foram demitidos. Muita gente foi abalada, muitos países foram abalados, mas durante a pandemia foi nos dito, e é verdade, que esta crise foi exponencial. Foi acima de todas. E ainda estamos enfrentando as recessões, os resultados dessas políticas que foram feitas em todos os países do mundo. Alguns mais, outros menos. Nós estamos inseridos na crise, não estamos aqui pensando em culpados, até porque esse mundo jaz no maligno. O que nós precisamos pensar é como eu e você vamos enfrentar essas crises e como eu e você vamos responder à crise. Para de ficar olhando para a crise, se desesperando, mas a pergunta é como nós vamos enfrentar. Além disso, os desastres naturais que deixam marcas e consequências na economia, com prejuízos incalculáveis. A terra prometida de Deus a Abraão estava agora enfrentando fome e crise. A igreja também é um povo prometido por Deus que enfrenta crises. Falou de fome, é falar de economia. Entretanto, me chama a atenção, pastor Felipe, várias vezes a palavra gerar. Deus mandou ele ficar em Gerar. E eu fui pesquisar o que é Gerar em hebraico. Noite, escuridão. É assim que a igreja está vivendo. Nós estamos vivendo num mundo tenebroso. Quem foi da época da vida cristã, na década de 80 e 90, que leu o livro Este Mundo Tenebroso, parte 1, parte 2? Levante a mão, porque aí eu vou ver a idade que você tem e a idade de anos de evangelho.
Pouquíssimos levantaram. Significa dizer que aquelas verdades, aquelas ficções que estavam ali acontecendo no mundo tenebroso, elas estão acontecendo. Será que você leu o livro de George Orwell, 1984? Um clássico que foi lançado e que ele nem contava que tudo aquilo seria uma realidade em pleno século XXI. Se você não leu, leia 1984. Depois a gente conversa. Mas o que é mais importante é ler a Bíblia. O que é mais importante é trazer a mensagem da Bíblia para o mundo contemporâneo e entender o que está acontecendo. Eu não estou preocupado com culpados. Eu não estou preocupado em atribuir a culpa a terceiros ou a alguém. Jesus profetizou que os dias seriam maus e difíceis. Muitos apostatariam da fé porque não vão saber administrar as crises. Até os dias serão abreviados, disse Jesus no Mateus 24, no sermão escatológico, que os dias seriam abreviados por amor dos eleitos, porque talvez na linguagem dele, nem os eleitos conseguiriam administrar os tempos difíceis de crise que nós estamos enfrentando. A palavra gerar aparece várias vezes. Verso 1, foi Isaque a gerar. Gerar é noite. Noite, na parábola de Jesus, à meia-noite, o noivo chegou. Gerar é lugar de escuridão, mas foi este lugar que Isaque recebeu de Deus a direção: permaneça, fique em Gerar. Veja o versículo de número 6, Isaque, pois, ficou em Gerar. Um dos grandes comentaristas da Bíblia, Bruce Waltke, diz que essa cena registrada nessa passagem, se você ler todo esse livro em casa, esse capítulo 26, você vai ver que esse capítulo progride da existência precária de recursos até a segurança e riqueza. Que esse capítulo progride da fome para um poço de abundância. Que esse capítulo progride do medo, da violência dos homens de Gerar, para um pacto com eles, cumprindo o salmista que disse que Deus é capaz de fazer reconciliar os nossos inimigos conosco. E ainda mais esse texto do capítulo 26 progride do conflito para a paz. Não é essa paz que esse mundo está buscando. Esse mundo jaz no maligno. Portanto, hoje de manhã eu elenquei aqui 10 pontos, mas eu vou ser bem rápido para você não se preocupar com o seu almoço, mas você precisa sair daqui antes e pensar muito bem. Eu tenho 3 pontinhos para defender do texto, mas eu preciso elencar os 10 pontos antes. Primeiro, na crise nós somos desafiados a lutar pela própria sobrevivência. Na crise nós somos desafiados a lutar. Na crise, muitas vezes, alguém vai vender brigadeiro para pagar as contas. Vai fazer, como foi que falou ali, como é que chama? Pão de mel. Vai fazer alguma coisa, você se movimenta, você se articula, você se desloca, você não mede esforços para fazer alguma coisa para sobreviver. Um dos grandes perigos, quando olhamos para a Bíblia, é que nós podemos buscar atalhos sedutores, e esse é o segundo ponto. Nós não podemos buscar atalhos sedutores. Fugir na hora da crise pode ser perigoso. Há muitos que pensaram em fugir na época do governo anterior para outros países, por questões ideológicas, e agora há muitos que pensam, eu vou fugir do Brasil. Não adianta fugir. Os reinos deste mundo não são alinhados com os valores do reino de Deus. Você só pode ir para um lugar, você só pode mudar de estado, você só pode mudar de cidade, você só pode mudar de país se Deus mandar. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, eu não sei aonde está melhor. A crise, se você ler o livro de Ruth, Elimeleque foi para a terra de Moabe. Ele não era para ir para lá. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus mandou Elimeleque. Sabe onde Elimeleque morava? Quem sabe? Na terra de Belém. Você sabe o que é Belém em hebraico? Padaria de Deus. Bet é casa, Lehem é pão, Betlehem, casa do pão.
A casa do pão está faltando pão. A casa do pão, não tem trigo, não tem cevada. E a crise levou Elimeleque com Noemi para Moabe. Eles chegam lá, eles têm 2 filhos. Os 2 filhos se casam com 2 moabitas, Ruth, fugiu o nome da outra, e Orfa. Ruth e Orfa. E o mais triste é que Elimeleque morre em Moabe e seus 2 filhos também morrem em Moabe. Não adianta fugir. Eles fugiram por causa da crise econômica. Chegaram lá, a família enfrenta o luto. A família enfrenta sepultamento. 3 mulheres agora viúvas, numa terra que em nenhum lugar Deus disse, vá para Moabe. Só que Deus é um Deus maravilhoso. Mesmo eles não tendo discernido essa voz, Deus deu de presente para eles, para aquela família, uma pagã chamada Ruth. E de repente o livro de Ruth vai nos dizer, no capítulo 2, que agora aquela família ouviu falar que a terra do pão está chegando o pão. A crise não é para sempre, a crise não é permanente, a crise não é vitalícia. Em algum momento a crise vai cessar e a glória de Deus vai chegar e a graça de Deus vai intervir. Diga amém. A crise é o lugar para amadurecer, a crise é o lugar para enfrentar os conflitos, para enfrentar as adversidades, para sermos provados e sairmos aprovados. A terceira lição que aprendemos no meio desta crise: siga a orientação de Deus em vez de fugir. Não fuja. Veja o versículo 2, capítulo 26, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não está na Bíblia, não está no capítulo que o Isaac pegou o Waze, pegou o Google Map, é melhor o Google Map, porque aquela mulher do Waze fala demais, mas o Google Map ali fala um pouquinho melhor, mas ele não disse assim, olha, Senhor, eu quero ir para o Egito, mas ele deve ter dito, porque Deus traz a palavra incisiva, não desças ao Egito. Isaías capítulo 30 diz que ai daqueles que confiam no Egito, porque o Egito é o braço do homem. Ai daqueles que na hora da crise tentam fazer o jeitinho brasileiro para as coisas acontecerem, contando com o apoio do homem. O que me enoja da política brasileira é assim de gente que quer entrar na política só para ficar em cabide de emprego em poder público. E não é gente que tem fraco currículo, se formou em excelentes universidades, mas não tem prática de colocar a mão e quer mamar do Estado brasileiro a vida toda. Isso é confiar no Egito, isso é confiar em homens, isso é confiar em políticos e não executar aquilo que é digno que Deus nos deu, o trabalho. Nenhum trabalho é vergonhoso. Ser lixeiro não é ser vergonhoso, não é um trabalho vergonhoso, é digno, ele limpa a cidade. Vai visitar Aracaju, você não encontra um lixo nas ruas de Aracaju. Cidade limpa. Todo mundo que vai a Aracaju diz, que cidade é essa? É da Europa? É Brasil, menor estado. E Deus confunde tudo, é o menor estado para mostrar a grandeza da limpeza. Porque Deus não gosta de sujeira. Portanto, o capítulo 26, você tem que aprender, siga a orientação de Deus em vez de fugir. Estamos no século 21 para administrar essa crise que está vindo sem precedentes, essa crise global, essa crise sistêmica. A igreja precisa ouvir de Deus para onde ela vai. Para onde o seu casamento vai, para onde o seu trabalho vai, para onde os seus filhos vão. Você precisa ouvir. Ninguém é Maria, vai com as outras. Ninguém pode agir porque a sociedade está dizendo, até remédios, irmãos, eu sou filho de farmacêutico, eu olho o remédio, minha esposa diz que se a gente ler a bula toda, você desmaia e não toma o remédio. Eu não sou da onda de tomar remédios, os remédios têm efeitos colaterais, e eu conheço representantes comerciais, e eu tomo os remédios, mas estou com dor de cabeça, eu digo para mim, não vai tomar remédio, vai tomar água. O que é que você comeu?
Sobremesa. Quem mandou comer doce cheio de leite condensado com açúcar? Quem mandou tomar Coca-Cola? Está com dor de cabeça. Se eu não tomo, tomei, intoxiquei meu organismo. O organismo está dizendo substância estranha, substância estranha, substância estranha. Mas aí eu tomo um Dorflex. Resolveu de forma paliativa, mas eu não fui na causa. Aí eu fico viciado e fico retroalimentando e tomando remédio. Não vou falar de remédio, não receita, senão com essa geração de hoje derruba tudo no YouTube. Fecha, cancela, parênteses, colchete, vamos embora. Não pode falar nada? Hoje ninguém pode falar mais nada, não pode, porque a gente vai ficar amarrado. Ninguém pode dizer mais nada. Hoje até na escola é bullying para cá, é bullying para lá, é racismo, é isso, é aquilo. Então é melhor morrer. Por que a gente vai? Porque não vive. Sociedade louca. Fica tranquilo que eu sei viver muito bem. Quando eu vejo tudo isso, shut up. Mais triste vai ser no final da história. Quando o dilúvio chegou, o louco, que era Noé, estava certíssimo. Só que agora é tarde. O dilúvio pegou a todos. Está seguindo o que o povo diz? Está seguindo o que a multidão diz? Está seguindo o discurso e as narrativas que o mundo global, que agora não é mais global, é globalismo, eles dizem? Peça a Deus discernimento. Eu não tenho respostas para nada. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Deus disse que todas as nações para Ele são uma gota dentro de um balde. Imagine eu. O que eu sou? Nem vírus eu sou. Que se todas as nações são uma gota d'água dentro de um balde para Deus, então eu sou uma miséria. Sou um ácaro. Invisível. Então você não pode fugir. Nós não podemos buscar sedutores. Nós não podemos buscar atalhos sedutores. Elimeleque saiu da terra do pão e encontrou a morte e a perda da sua própria vida na terra de Moabe. A quarta lição que aprendemos é que na crise nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias e pô-los nas promessas de Deus. Veja o verso 2 ao 5. Deus vai trazer a promessa que Ele deu a Abraão. E Ele disse no verso de número 3, habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Desculpe ser redundante, falando, repetindo, prolixo, de forma prolixa, mas eu quero dizer, na hora da crise, olhe para a promessa que Deus falou para você. Guarde a promessa, guarde a visão. Por isso que Abacuque disse, escreve a visão, guarde a palavra, porque você vai ser tentado a abrir mão, a seduzir, a abrir e abdicar da posição que Deus tem para você. Na hora da crise, nós precisamos ser orientados pelas promessas e não pelos prognósticos pessimistas. Como foi que nós abrimos o culto hoje de manhã? Deus cuidará de ti. Ele vai cuidar. Ele disse que vai cuidar. Ele disse que haverá uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ele disse que haverá um testemunho daqueles que servem a Deus, porque as necessidades básicas nossas serão supridas, porque em crise não tem caviar. Em crise não tem nada supérfluo. Em crise é o básico. E é esse básico que Ele vai suprir, que Ele vai trazer para a nossa despensa. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A quinta lição que aprendemos nesse texto é que na crise nós precisamos obedecer a Deus sem racionalização. Pastor, o senhor está louco? Eu não vou usar a minha razão? Vai usar. Mas quando você ouvir a voz de Deus, já pensou Deus dizer assim para você? O que Ele falou para Isaac? Fica no lugar da escuridão. Fica em Gerar. Fica em Gerar, Daniela. Mas Senhor, não tem mais. Fique em Gerar. É onde a igreja está. Ela está no mundo tenebroso. Ela está no mundo que jaz no maligno. Ela está no mundo que jaz em trevas.
Agora mesmo, enquanto estamos aqui, quantas pessoas estão acompanhando um programa que é monitorado 24 horas e pelas estatísticas o Brasil inteiro assiste? Menos eu. Só que tem crentes que assistem. Tem cristãos que torcem. Eles estão em gerar e eles estão negociando valores. E eles estão se distraindo. E eles estão se apostatando. E eles estão esfriando. E as coisas estão acontecendo neste mundo tenebroso. E muitos não estão discernindo. Alguém precisa admoestá-los e advertir. No tempo de crise, veja o verso 6, ele ficou em Gerar. Eu não vejo Isaac perguntando, Senhor, por que eu tenho que ficar aqui? Por que eu tenho que sair daqui? Essa semana Israel foi bombardeado. Jerusalém, uma sinagoga foi atacada, 7 judeus foram mortos. A faixa de Gaza é essa região aqui, aonde isso está acontecendo em Gerar. Gerar fica a poucos quilômetros, acho que é menos de 10 quilômetros da faixa de Gaza. Os antigos filisteus, a palavra filisteu vem de Filístia com PH, Palestina com PH. Filisteu, Filístia, Palestina. São eles que estão lá na faixa de Gaza. Sabe o que é que os filisteus estão fazendo até hoje, os palestinos? Jogando míssil para Israel. E você assiste à noite, ao vivo, os israelenses atacando os mísseis e derrubando por terra. Mas esses mísseis estão vindo só para uma coisa muito óbvia, para dizer para os judeus, saiam da terra. Perdeu, mané. Saiam da terra. Só que os judeus dizem, perdemos nada, aqui ficaremos. Aqui permaneceremos. Aqui nos instalaremos, aqui não sairemos, daqui não abdicaremos da nossa posição. E essa é a posição da igreja. Nós vamos permanecer firmes em Gerar nos dias de escuridão, nos dias tenebrosos. Nós permaneceremos firmes e em tempos de crise você precisa administrar os recursos que Deus te deu. Em tempos de crise que nós estamos, você precisa administrar bem o seu dinheiro. Você precisa administrar bem as suas contas. Você precisa administrar bem o seu orçamento, receita, despesa. Em tempos de crise não tem coisa supérflua. Nós estamos enfrentando uma situação que está tudo muito nebuloso, tudo muito inseguro. Os investidores estão recuando. Empresas estão fechando. E é nesse sentido que nós precisamos administrar, não é só recursos financeiros, não. Nós precisamos saber administrar os recursos emocionais. Há muita gente amargurada, há muita gente revoltada, há muita gente inquieta, há muita gente que é pior do que TDAH e do que autismo. É aquela pessoa agitada que fica buscando ali, acolá. Não há tempo mais para isso. Administre bem a sua alma e as suas emoções. Administre o seu casamento, administre a sua língua, administre o seu falar, o seu agir, a sua atitude, administre todos os recursos. Em tempos de crise, se você e eu não soubermos administrar, nós vamos ser tragados pela crise. Ninguém está vivendo uma época fácil. Deus advertiu a Israel, advertiu por meio de José, para ele dizer a Faraó que existiriam 7 anos de vacas gordas, mas que viriam 7 anos de vacas magras. E nós sabemos que independente de qualquer governo do Brasil e no mundo, eu não estou preocupado com nenhum governo. Os governos vão e voltam, vão e ficam, vão e passam, mas o governo de Cristo permanece para sempre. Há um Deus que está sentado no trono. Os homens fazem escolhas erradas, mas a minha função como igreja, como pastor, é orar por todos os governos. A Bíblia diz para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. Minha pergunta hoje de manhã é como você está vivendo e administrando a sua vida nesse tempo de crise. A 6ª lição, faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Pare de reclamar, pare de murmurar e semeie na terra. Foi o que Isaac fez. Veja o verso 12. Semeou Isaac naquela terra. Irmãos, aquela terra só tem contenda.
Eu não vou ter tempo para falar tudo, a hora já avançou, mas preste atenção. Vocês perceberam no texto que Isaac mentiu? Ele disse que Rebeca é sua irmã, ela era na parentela, mas ela era esposa. Vocês perceberam que Abimeleque colocou os olhos em Rebeca e quis ter relações sexuais com ela? Sabe o que está acontecendo nesses dias difíceis? Gerar é lugar de escuridão. O espírito de sensualidade, de prostituição e de depravação sexual já chegou, porque Jesus disse que antes da vinda dele, nós teremos uma sociedade igual a Sodoma e Gomorra. Guarde seu casamento. Vigie seus impulsos, seus hormônios. Toma um banho de água gelada quando você for tentado. E eu também. Não pule a cerca, seja fiel ao seu cônjuge. Guarde seus impulsos, guarde seus apetites, porque Isaac quase entregou Rebeca de bandeja para Abimeleque. Porque Gerar é noite. Gerar é escuridão. E é nesse lugar que nós estamos, e é nesse lugar que vamos permanecer, porque Deus está expurgando a Babilônia, o Egito e o Gerar de dentro de nós. É nesse lugar que Deus vai mostrar para o Brasil, para a igreja, para mim, as nossas misérias, as nossas sujeiras, para limpar e tratar conosco. Isaac está em Gerar. Isaac permanece em Gerar. Agora, permanecer em Gerar e ficar parado, paralisado, você vai ouvir a música, porque parou por quê? Você precisa andar. Você precisa semear. Versículo de número 12, ele diz, semeou Isaac naquela terra. A igreja brasileira vai semear a palavra de Deus na sua vida, vai semear a adoração, vai dizendo amém, vai semear o culto, vai semear o louvor, vai semear a disciplina, a intercessão, a escola bíblica, o jejum, a oração, o arrependimento dos pecados, o quebrantamento. Nós vamos semear, nós vamos trabalhar, nós vamos acordar cedo, nós vamos semear. E Deus vai abençoar e haverá diferença daqueles que servem a Deus, porque Deus não está contando com quem murmura e reclama 24 horas. Pode ser pouco hoje o teu salário, mas é o pouco que Deus multiplica, que está dando para o hoje e Ele vai acrescentar amanhã. Não dá para ficar em casa assistindo Vale a Pena Ver de Novo com as duas mãos vazias, porque não tem nada que ver de novo, tem que ir para frente. Para de murmurar, para de reclamar do salário, para de reclamar do que tem, porque tem gente que nada tem. E você sabe que você já teve muito mais. Mas Deus está sabendo, e não adianta dizer que é o diabo, é o demônio. Não. É a crise. Ele nos advertiu. Ele nos falou. Tem gente que não quer baixar o salto. Tem gente que não quer reduzir o salto. Tem gente que acha que quer viver no mesmo establishment, no mesmo status quo todos os dias. Não, eu tenho uma irmã que eu conheci na Nazareno Central, maravilhosa. A roupa dela é impecável, arrumada, elegante. De todas as décadas ela guardou no guarda-roupa as modas. E as pessoas olhavam para ela, pastor, que mulher elegante. Só eu e minha esposa sabíamos. Vacas magras há anos. Agora, irmão, sapato, bolsa e roupa. Sabe daquela época, da década de 40, de roupa listrada, xadrez, saia, aqui, tudo ela tem, de todas as épocas, tudo guardado. Ou seja, ela sempre estava no prumo. Mas a despensa estava vazia. Vários irmãos ajudando. Vários irmãos dando assistência. Por quê? Porque ela encontrou na igreja ali, local, irmãos de aliança. Não muitos, mas os mais próximos a ela, que ajudaram. E hoje eu vejo as fotos dessa família, vocês não conhecem, eu posso falar, aqui já, como eu já falei, e eu fico assim, Senhor, como Tu és fiel. Faz muitos anos que eu não falo com ela, mas eu vejo a fidelidade de Deus. Em tempos de vacas magras, Deus tem cuidado do seu povo. Só que Deus não vai abençoar, como diz a Fátima, homem de braço curto. Né, Fátima? Ela que me ensinou essa frase. Eu aprendi. Mineiro e paulista tem umas frases boas, né? Tem homem de braço curto, irmãos. Tem mulher de braço curto.
Tem gente folgada. Tem gente que só quer oportunidade na igreja, oportunismo, mas não quer trabalhar, não quer acordar cedo, não quer servir. Em tempos de crise, você precisa saber administrar a situação econômica. Agora, cuidado para você ter e desprezar o que não tem. E não ter compaixão do pobre. E não ter compaixão do que precisa, daquele que precisa. Sempre julgando criticamente. Deus também abomina esse tipo de comportamento. A sétima lição que aprendemos é que nós devemos proteger o nosso coração de amargura, em vez de brigar pelos nossos direitos. Proteja o seu coração de amargura. Tem pessoas que dizem, eu vim aqui cobrar os meus direitos. Uma irmã da Nazareno Central diz, aproveite e pegue os deveres. Uma vez uma secretária falou, vou buscar os meus direitos. Aí a dona da casa falou, aproveite, pergunte lá no sindicato quais são os seus deveres. Só quer os direitos. E os deveres. E assim também muita gente na igreja. Isaac, ele vai enfrentar a inveja, veja no verso 15, a Bíblia diz, verso 14, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Além disso, ele vai enfrentar contendas. Veja o verso 20 e o 21. Inclusive, ele vai citar aqui o nome dos lugares. Versículo de número 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac. Isso aqui é até interessante, porque no meio desse cenário que nós estamos vivendo, é contendas, até entre irmãos. Brigas entre pastores, brigas de igrejas. Invejas de pessoas que não deveriam ter inveja, deveriam se alegrar quando o irmão prospera. Quando eu tomo ciência que aquela igreja está bem, comprou um terreno, construiu, está grande, que lindo, que bom, olha aquela igreja tal, eu fico feliz. Não preciso ter inveja não, porque cada um tem um ministério. Você não precisa comparar ministério com o de ninguém, porque essa moda de igreja boate, dark, tudo escuro. Porque uma igreja começou. As outras vão replicando. Alguém sabe de mais igreja que tem no Brasil? Vou falar o nome, vocês já vão saber. Cujo púlpito é uma prancha de surf? Deixe eles lá com a prancha deles, fazendo a obra. Agora, Deus não mandou colocar uma prancha aqui? Primeiro que eu não sei surfar. E se tem, lá na Bola de Neve, que bênção! É para ganhar as pessoas que vêm desse mundo, desse universo. Agora, Deus não mandou copiar, replicar, e tem gente que está perdendo tempo. Pastor, vamos fazer isso, porque aquela igreja faz, aquela outra igreja faz. Mas Deus não mandou você fazer aquilo. É porque estamos distraídos em Gerar. O espírito de contenda tem vindo para os de dentro da igreja, dentro das casas, e dentro e fora das igrejas. É porque são os últimos dias. E nós precisamos pedir a Deus discernimento. Isaac vai enfrentar inveja, vai enfrentar contenda, mas ele nos ensina que é melhor sofrer o dano do que entrar numa briga buscando os nossos direitos. A igreja de Corinto, capítulo 6, verso 7, foi procurar advogados para ir contra os irmãos da igreja e os pastores. Aí Paulo disse, vocês não sabem resolver? Vocês precisam buscar advogados deste mundo romano para resolver os problemas de vocês? Uma juíza falou para uma pessoa da minha família. Ela deu a sentença por uma causa que, na minha opinião, não deveria ter ido para a justiça, coisas de família, divisão de bens. E a juíza falou para 2 pessoas da minha família. Eu recomendo, acho que ela é católica, vocês assistirem o padre Fábio de Mello. Vocês precisam perdoar. Se fosse comigo, eu enfiava a minha cabeça na terra, porque eu disse, meu Deus, para uma juíza dizer o que eu devo fazer de perdão. Então não adianta eu ir para a missa. Não adianta eu ir para o culto. Porque tem que ser alguém de fora para me corrigir, quando nem eu deveria estar ali naquele tribunal. Porque eu não estou discernindo que o Deus a quem eu sirvo
Ele é justo juiz. Tudo isso está acontecendo nesse capítulo. Tudo isso está acontecendo nesses dias, no mundo e no Brasil. A oitava lição que aprendemos é que na crise, busque velhas e novas possibilidades. Nós precisamos cavar os poços que foram entulhados e conhecer as fontes da vida. Veja o capítulo 26, versículo de número 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Sabe o que a igreja brasileira está precisando fazer? É ler a história da igreja que tem 2000 anos. Ela está querendo buscar novidade. A igreja contemporânea, ela quer novidade. Tem gente ainda buscando dente de ouro, unção de caicai, unção de riso, mas isso não está na Bíblia. Isso pode ter ocorrido ali e acolá. Isso não é o fundamento da vida cristã. E quando você olha a história da igreja de 2000 anos, você vai mergulhar nos poços que os nossos antepassados cavaram e vai desentulhá-los e vai descobrir as profundezas do Evangelho de Cristo. Mas também, ao mesmo tempo, poço. Jesus falou à mulher samaritana que dentro dela, que tem um vazio, ele ia formar dentro dela um poço. E desse poço sairia uma fonte de vida, de águas contínuas. Eu quero dizer hoje de manhã que esses dias que nós estamos vivendo têm sido difíceis. São guerras em todos os lados, na mente, na alma, do lado de fora, do lado de dentro, no trabalho, em casa, na família, na igreja. E eles estão tentando entulhar os nossos poços que estão aqui. Mas hoje de manhã eles vão ser desentulhados, limpos, e as águas purificadoras do Senhor vão fluir e vão atingir as nossas vidas e aqueles que nos cercam para a glória de Deus. Precisamos voltar às antigas veredas, em vez de ficar flertando com as novidades do modernismo teológico. Não vou citar nome, mas essa madrugada eu não consegui dormir e fui para o Instagram e eu vi a mensagem de um pastor muito conhecido, que por meio desse pastor eu me converti, mas apostatou da fé de forma terrível. Moro em Brasília. E o Instagram estava informando a pessoa que ele pediu agora no dia 26 dinheiro para pagar a conta de luz, porque cortaram a conta de luz da casa dele, que ele não está conseguindo pagar. Um grande pregador. Um grande homem de Deus. Mas que ousou abrir a sua boca para se levantar contra os pastores, contra as igrejas, falar mal da igreja, dividir a igreja brasileira. De alguns que estão aqui que nem sabem quem é, porque nem eram dessa época, mas foi uma grande coluna na igreja brasileira. E hoje está passando privações. Eu não estou feliz por isso, jamais. Mas é o tempo que nós estamos vivendo de apostasia, de engano, de confusão, de contenda, de escuridão. E nós precisamos administrar os recursos que Deus tem nos dado. Bem, queridos, na crise você precisa buscar velhas e novas possibilidades. E uma das coisas mais lindas é que nós precisamos se especializar naquilo que nós sabemos. O que é que Isaque sabia fazer? Cavar poço. Então ele disse, eu vou cavar. O que é que você sabe fazer, irmã Zezé? Costurar. Você vai costurar. O que é que você sabe? Arrancar dente? Arrancar não é para arrancar. Obturar? Colocar restauração? É o que você vai fazer e bem feito. Você sabe dar aula? É o que você vai fazer? É dar aula. Você é um bom sapateiro? Um bom sapateiro. Sapateiro maravilhoso ali na rua da Marcela, da Maju. Que eu só vou lá. Eu vejo lá, eu digo, gente, quanto sapato é esse? E depois despeja lá e ninguém volta. Mas eu digo, esse homem sabe o que faz. Mexe com tudo que é sapato. Eu sou uma desgraça para consertar sapato, imagina. Até uma havaiana. Mas em tempos de crise, aprenda a ganhar dinheiro e a prosperar com aquilo que Deus te deu para você fazer. O que é que você faz? Com que você trabalha, com que você mexe? A dona irmã Darcy que faz comida. Se ela precisar, põe ela para cozinhar, irmã Zezé, vai vender muita comida.
Você, a irmã Zezé, põe para cozinhar. Elas comida, como é o nome daquele prato que eu gosto que ela faz, que, meu Deus, eu fui conhecer esse prato com ela. Banoffee, meu Deus do céu, quer banoffee? Só vá cavar poço com a irmã Darcy. Só ela sabe fazer o melhor banoffee de banana. As irmãs também sabem fazer. Não estou aqui, mas eu só conheço o banoffee dela. O que é que você sabe fazer? E a Bíblia diz que Isaac foi semear no lugar onde ele sabia muito bem semear. Ele prospera cavando poços. Na mesma época em que muitos estão reclamando, passando fome e crise. Você tem a opção. Parar para reclamar, parar para comparar a sua vida com a dos outros, ou semear, engerar, nos lugares mais áridos da sua vida. E a última lição, a nona, a prosperidade vem de Deus. E interessante que ele abre os poços antigos, mas cava novos. Abre os antigos, cava novos. E a igreja tem que fazer isso. Ela tem que ler a história, ela tem que cavar o que os homens de Deus lá atrás fizeram, nos ensinaram, e ela tem que se atualizar com as coisas contemporâneas. Daí o Spotify que nós queremos entrar para mandar as mensagens para outras pessoas ouvirem. Verso 22, leio em voz alta. Ele prosperou, e a minha oração como pastor é que também você prospere. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Você sabe o que significa a palavra Reobote? Ampla. Ele vai ampliar. Amplos espaços, a palavra Reobote. Mas um detalhe, antes de chegar em Reobote, ele passou por 2 lugares desagradáveis. Ezeque, veja no versículo de número 20, foi tanta briga por aquela água e chamou o poço de Ezeque. E Ezeque significa poço do conflito, negócio conflituoso. Tem muitas coisas estranhas acontecendo, muita confusão e contenda nas famílias, nas empresas, nos governos, nas indústrias, na saúde. Tanta coisa estranha está acontecendo. Fique tranquilo, estamos em Gerar, estamos no mesmo barco. Mas Deus está dizendo nesta manhã, eu vou te ensinar como administrar esses dias difíceis e maus. Eu estou vendo tudo. Mas eu fui com Isaac, eu fui com Abraão, eu fui com Jacó. Eu sou com você. Eu sou contigo. Isaac permanece na terra de Gerar. Tem horas que nós queremos sair, queridos. Nós queremos fugir. A pressão é imensa. A pressão é imensa. Servos de Deus não devem murmurar e não devem abrir a sua vida para qualquer um, contando de suas necessidades e privações. Deus cuidará de nós. Se nós cuidarmos também da causa dele, da casa dele. Diz a Bíblia que ele semeou. Nós precisamos semear no reino. Se nós não semearmos, os missionários vão sair dos campos. Se nós não semearmos, as igrejas vão fechar. Os prédios vão fechar. As contas vão chegar. E nós precisamos semear. Porque Deus é justo juiz. Eu contei hoje na escola bíblica que eles saíram do Egito. A Bíblia diz que eles saquearam os egípcios. Mas foi uma linguagem hiperdimensionada. Mas é porque os egípcios disseram, levem tudo. Só que o que os egípcios deram foi a restituição da CLT, carteira registrada, INSS, 13º, FGTS, tudo que não foi pago em décadas e décadas, que eles não pagaram e usaram a mão de obra de Israel, escrava. E quando eles saíram, Deus disse para Faraó, mais ou menos assim, pode pagar tudo que vocês devem para ele. E eles saquearam os egípcios. Só que eles não saquearam os egípcios para construir mansões e palácios para eles. Eles saíram da terra para adorar a Deus e construir um tabernáculo para Deus, servindo a Deus.
E Deus cuidou daquele povo. E a última lição é que na crise é tempo de ver aqueles que lutaram contra você, reconciliando-se com você. No tempo de crise, imagina, Abimeleque e os filisteus que queriam matar Isaac, se reconciliam com Isaac. Veja o verso 26 ao 33, eu não vou ler. O verso 27 diz: por que me odiais? Por que me expulsastes do vosso meio? Isaac falou. Eles responderam: gente, Deus falou com o inimigo de Isaac. Você pode dizer um amém? Olha o que os inimigos disseram: vimos claramente que o Senhor é contigo. Meu irmão diz amém. Os incrédulos, o mundo está dizendo para Isaac: Deus é contigo, Deus é contigo, nós vimos. E a minha oração é que Deus mostre que Deus está cuidando de você para os de fora. Que eles vejam que as suas necessidades estão sendo supridas. 3 lições que aprendemos aqui para encerrarmos. Em tempos difíceis, precisamos manter os recursos bem administrados. Estou falando só de recurso financeiro. Tem gente que a conta está bem abastada, está tudo azul, tudo certinho, redondinho. Até vários zeros. Mas a alma está um caos. O espírito inquieto, cheio de Rivotril, 100 miligramas. Não existe de 100, eu estou inventando, porque o 3 e 6 não resolve. A alma está abatida. O suicídio à beira de acontecer. O desespero, porque guardou bem os recursos e administra bem os recursos materiais, mas não administra bem a alma. Gasta uma fortuna com terapia, uma fortuna com psicólogos, uma fortuna com profissionais e a cabeça cheia de problemas e a alma vazia. Não é para isso que Deus quer que permaneçamos em Gerar. Ele nos quer em Gerar, na escuridão, para mostrarmos a luz para os nossos inimigos. A segunda lição é que em tempos de crise nós não podemos fugir, mas permanecer firmes na promessa. E a terceira e última lição é que em tempos de crise, gostei do Salmo 23, a bondade e a misericórdia nos seguirão, fazendo a diferença. Assim como os inimigos disseram para Isaac: vimos que Deus é contigo. Eles se reconciliam com Isaac e há paz. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Se no que depender de nós, disse Paulo, tenhamos paz com todos os homens. Às vezes não dá. Às vezes o outro não quer. A pessoa não quer. Mas vamos seguir nosso caminho. Em algum momento, Deus pode fazer com que eles se reconciliem conosco. E em tempos de crise, a sua bondade, a sua misericórdia nos seguirão, fazendo a diferença. Queria orar por você. Meu coração ficou preocupado com esta mensagem. Para que você e eu administremos muito bem os tempos de crise que a igreja está enfrentando. O mundo inteiro está enfrentando e vai enfrentar. Fiquemos de pé. Apocalipse 3:10. E o Ministério de Louvor vai chegar, nós vamos cantar esta canção. A pastora Amab escolheu. Vamos ler esse versículo. Sei que a hora já avançou, mas queridos, eu brinquei carnaval. Eu ficava no carnaval 4 dias, só dormia 3 horas de madrugada. Então não tem para que correr. A não ser que você vai fazer concurso 1h da tarde. Mas vamos ler o versículo, todos. Porque guardaste a palavra da minha boca, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esta palavra que foi pregada, Senhor, o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos a nossa vida em todas as áreas. Os dias difíceis, os dias maus, os dias de vacas magras, os dias de tempestades, os dias de escuridão como Gerar. Não permita que fujamos da nossa posição. Não permitas que abdiquemos daquilo que o Senhor tem nos dado e nos outorgado.
Livra-nos do engano, livra-nos do medo e de tentarmos fugir no nosso braço e de buscarmos o auxílio humano. Nós queremos depender de Ti e ao mesmo tempo administrar os recursos que o Senhor tem nos dado. Permita-nos que o Teu Espírito Santo ajude a cada um a administrar a sua cabeça, as suas emoções, o seu espírito, os seus impulsos, os seus apetites, os seus pensamentos. Ajuda-nos a administrar a nossa cabeça, o nosso emocional, os nossos relacionamentos, a nossa língua, a nossa boca, para que não façamos estragos por onde passamos. E sejamos vozes de esperança, vozes de pacificação, vozes de luz e jamais vozes de escuridão. E que com aquela obra que o Senhor começou na nossa vida, complete e aperfeiçoe. Porque permaneceremos em Gerar, não sairemos de Gerar, só iremos para Berseba quando o Senhor mandar. E que o Senhor fortaleça o teu povo aqui presente. No nome de Jesus, abençoe o pastor Aníbal, sua saúde, ele que está nos assistindo agora no hospital. Abençoe o Theo, o neto da irmã Silvana. Abençoe a Fátima, o Sérgio. Abençoe a Priscila, a doadora do rim, e a Patrícia, a que vai receber ali nos Estados Unidos. Abençoe a saúde de todos, a família, a despensa, o nosso casamento, a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, a quem oramos. E muito obrigado por tudo que tens feito, pelo que tens sido e pelo que farás em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.